Enquanto nos assentamos para partilhar o pão da palavra, vamos cantar esse refrãozinho, músicos. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Muito bom. Pode continuar o piano aí. Logo na primeira leitura nós temos uma receita de felicidade. Se você quiser ter um casamento bem sucedido, um casamento bem feliz. E é interessante que as diretrizes desse casamento são colocadas para nós justamente na primeira leitura, que é lida hoje em todo o orbe católico. Vamos, portanto, recordar. Olha aí a sua primeira leitura. Eu vou começar e aí, Carol, você pode continuar. Primeiro nós vamos aqui fazer um elogio das mulheres. Então veja. Uma mulher forte. Agora vocês. Quem a encontrará? Pode continuar. Ela vale muito mais do que as joias. Ela vale muito mais do que? As joias. Que mais? Seu marido confia nela plenamente. E não terá falta de recursos. Só mais um. Ela lhe dá só alegria. E nenhum desgosto. Todos os dias de sua vida. Que coisa mais linda. Falar uma coisa para vocês, gente. Escutando casais há mais de 15 anos semanalmente. Uma mulher tem o poder de desgraçar a vida de um homem. É interessante. Quando você olha a Sagrada Escritura, há vários exemplos, mas vou citar apenas dois. Sansão era um homem forte, capaz e cheio do Espírito Santo. Estava indo tudo bem, de vento em polpa, até que conheceu Dalila, que desgraçou a vida de Sansão. O rei Davi era um rei incrível. Ele conseguiu fazer uma façanha que foi conquistar a terra dos Jebuseus, que hoje é conhecida como Jerusalém, ou, se você quiser chamar, Jerusalém, né? Ele conseguiu unificar o seu reino, e na concepção de Israel não houve rei maior do que esse homem. Esse homem foi impressionante, mas, tem um mas. Um dia, a bela Betsabeia estava tomando banho no rio, e o rei Davi a viu e ficou doidão. Só que a Betsabeia era casada. Casada com quem? Com Urias, que era general de guerra de quem? Do rei Davi. O rei Davi foi tão sem vergonha que ele deu um jeito de colocar Urias na frente do pelotão de guerra para ele morrer. Betsabeia ficar viúva e ele poder tê-la para si. E ainda se passar por o gostosão, o bonzinho. Ah, você está viúva, puxa vida, morreu de desastre. Ele que deu um jeito de matar. E essa foi a pior desgraça da vida de Davi, que fez com que ele escrevesse o Salmo 50, que ficou conhecido como Miserere, e ele chorou amargamente, não porque a culpa foi de Betsabeia, mas que por causa dela, ele perdeu naquele instante a amizade com o Criador, por causa de uma criatura. Como é interessante, tem homens que são bonzinhos, legais, rapazes bons. Entra uma mulher desandada na vida dele, leva ele para cachaça, leva ele para balada, tira ele da missa, tira ele da confissão, tira ele de Deus, porque uma mulher tem o poder de levar um homem à bancarrota. Mas também é verdade que uma mulher de Deus, ela endireita um homem. Quantas vezes eu vi nessa paróquia há 15 anos que eu estou aqui, graças a Deus, eu vi rapazes vindo para a missa,
rezando o terço, porque uma mulher de Deus entrou na vida dele. Que bonito, que coisa mais linda de tirar o chapéu. Aquela mulher que entrou na vida daquele homem, e ele não estudava mais, e fez ele voltar a estudar, e fez ele fazer especializações, e fez com que ele galgasse degraus mais altaneiros na sua empresa, na sua profissão, porque ela conseguiu mostrar para ele que ele era capaz. Mulheres que conseguem extrair dos homens a sua melhor versão. Estas mulheres são mulheres fantásticas, são mulheres maravilhosas, e elas valem mais do que muitas joias. Mas tomem cuidado, queridos homens casados, porque vocês se casam e a beleza vai passando, e a mulher muitas vezes ali cuidando dos filhos já não consegue se arrumar mais como se arrumava antes, fazendo fritura, o cabelo cheirando a gordura, porque está lidando com a casa, suada, e aparecem as novinhas com perfume do Boticário, e desandam vocês, fazem de vocês trouxas, que trocam uma verdadeira mulher por mulherzinha, que não temem a Deus, porque mulher que não teme a Deus é mulherzinha. Mulher que honra a Deus é uma grande e virtuosa mulher. E isso quando já o rapazão na idade do lobo, com 50, 60 anos, quer pagar de gatão e fica aí tendo atitudes paternais para com as novinhas, desrespeitando suas mulheres, porque a Praça do Canhão em Sorocaba está cheia de aposentados, que acham que as novinhas gostam deles, quando na verdade estão de olho na sua aposentadoria, no seu benefício. São homens tolos, que não sabem a joia que tem dentro da casa e se deixa enganar. E é por isso que esse versículo maravilhoso, que é o versículo 30, hoje nos abre os olhos. E seria muito importante que todos nós lêssemos juntos o versículo 30. Vamos falar juntos. Isso é lindo demais. E é engraçado que faz mais de 3.000 anos, né, que foi escrito. Oh, coisa linda. Vamos falar junto? Versículo 30. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Meu filho e minha filha, nós somos a sociedade do invólucro. Nós somos a sociedade da embalagem. E aquele que se impressiona com a embalagem vai ficar decepcionado quando perceber que a embalagem não tem conteúdo. Até mesmo a atriz Fernanda Montenegro dizia que a beleza só interessa nos primeiros 15 minutos. E nós homens, caso vocês não tenham percebido, a nossa psique masculina é bem diferente da psique feminina. Nós homens somos atraídos primeiramente pela beleza externa, depois a gente olha o interno. E vocês mulheres geralmente pela beleza interna, pelas qualidades, depois a beleza externa. O jeito que o homem vê é um, o jeito que a mulher enxerga é outro. Mas você que é homem e me ouve, atenção, tome cuidado, porque a beleza é interessante nos primeiros 15 minutos, mas depois essa pessoa vai ter que ter muito mais para te oferecer, porque se for só beleza, tanto a amizade quanto o diálogo se tornarão enfastiante, um tédio, se tornarão cansativos, se tornarão vazios, porque você perceberá que aquela pessoa tem casca, que ela tem embalagem, mas que ela não tem conteúdo, porque a beleza e o encanto são enganadores, mas é aquilo que tem dentro a alma é que fica. Queridos jovens, mais do que pelo corpo, se apaixonem pela alma, se apaixonem pela inteligência, porque quando essa mulher estiver com seus 70, 70 e 80, o que vai permanecer? A sua alma, a sua personalidade, a sua inteligência, porque o corpo, por mais que cuidemos dele, mais cedo ou mais tarde nos abandonará. Tomem cuidado, cuidado para não perderem uma grande mulher por causa da sedução encantadora, passageira, das pessoas que não querem nada com a vida e arrasam os homens. E mais,
Você sabe que ama uma pessoa de verdade quando você olha para ela ou para ele, e ainda que você não diga com a palavra, com a boca, você pensa: eu gosto de ti, não só por aquilo que tu és, mas por aquele que eu me torno quando estou contigo. Tem pessoas que são tão incríveis, que só de estar com elas, parece que aflora a tua melhor versão. Se você encontrar alguém assim, não seja trouxa. Se agarra a ele, se agarra a ela, e não deixe ele ou ela passar. Porque não se trata tanto do que ela é, mas de quem você se torna quando ela está contigo. Amém? Sejam espertos. E aí então nós podemos dar uma passadinha pelo evangelho de hoje, que também é muito interessante. Então nós devemos falar dos básicos, né? O Senhor rico, que antes de deixar esse mundo para entrar na glória do Pai, deixou seus bens à igreja, é o Senhor Jesus. Nós rezamos no Creio em Deus Pai, não é isso? Como é que é mesmo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, daí a gente fala assim: subiu aos céus, que mais? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que mais? Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Pronto, é isso aí, deixa eu explicar. Então esse Senhor rico que partiu para o estrangeiro é quem? É Jesus, que foi para onde? Para a glória do Pai. O tempo de espera durante o qual os talentos devem produzir frutos é o tempo que nós vivemos desde a sua subida até a sua volta. E o seu retorno se dará de duas maneiras. Então veja, esse Senhor foi para o estrangeiro, demorou muito tempo para voltar, mas voltou. Quando é que ele vai voltar? Resposta: de duas maneiras. A primeira, com a tua morte. Porque no dia em que você morrer, Cristo voltará. Segundo a OMS, por dia morrem no mundo 150 a 156 mil pessoas no mundo. 156 mil pessoas. Por hora morrem no mundo mais ou menos 3.400, 3.450 pessoas. O que significa que só no dia de ontem Cristo Jesus voltou 155 mil vezes. O que significa que enquanto eu rezava a missa das 8 agora na matriz, Jesus voltou umas 4.000 vezes. Será que você para pensar que às vezes você fica tão preocupado com o fim do mundo, se o mundo vai acabar, se não vai, e você não para pensar que Cristo vai voltar para você no dia em que você morrer? E no dia em que você morrer, Ele vai cobrar os frutos, os lucros das aplicações, dos talentos que Ele deixou contigo e com a igreja. Então esse tempo que Ele não volta, é o tempo no qual os talentos devem estar aplicados, rendendo com juros e correção monetária. Mas também é verdade que o Senhor voltará por ocasião de sua segunda vinda gloriosa sobre as nuvens, e todo mundo verá. Que foi o que diz a segunda leitura, carta de Paulo aos Tessalonicenses, e diz lá que será como um relâmpago que sai de um lado do Oriente e se mostra no Ocidente. Todos verão. E essa segunda vinda chama-se parousia. E no dia que a segunda vinda acontecer, novamente o Senhor vai pedir contas dos talentos que nos foram confiados, certo? Então o tempo da cobrança, por enquanto é o tempo do rendimento, mas logo logo virá o tempo da cobrança. E muita gente também fica pensando que talento é aquilo que nós brasileiros compreendemos como talento. Não, antes de talento ser talento, talento era uma unidade monetária. Talento era uma moeda. Então só para você entender, vamos ver, quem tem boa memória, não vale colar. Nós temos aí 3 empregados. O primeiro recebeu quantos talentos? Muito bem. E o segundo? E o terceiro? Muito bem. Lembra que eu disse que o talento é uma moeda? Então veja, um talento equivalia, presta atenção, a 16 ou 20 anos de trabalho. É pouco? Não é pouco. Um talento, 20 anos de trabalho. Já pensou se alguém chegasse para você, olha aqui ó, 20 anos de trabalho, sossega. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí o que recebeu 5 talentos, 5 vezes 2, 10,
ele recebeu a quantia de quantos anos de trabalho? 100. E o segundo que recebeu 2, quantos anos de trabalho? 40. Gente, é pouca coisa? Sim ou não? Não é. Mas você reparou que o chefe, quando voltou, falou assim: ô meu servo, como você foi fiel em tão pouco? Como assim pouco? 100 anos. Eu te darei muito mais. O que significa isso? Que tudo aquilo que Deus possa te dar nessa vida, embora seja muito, nem se compara àquilo que Ele tem guardado para você, que é muito mais. A palavra vai dizer para nós: olhos jamais viram, coração jamais sentiu o que Deus está preparando para aqueles que o amam, para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. É muito, muito mais. Mas agora que explicamos que o talento é uma moeda, agora é interessante explicar o que Jesus quis dizer com essa moeda, né? E vamos explicar. O talento aqui não diz respeito necessariamente às suas aptidões. Não. Também, mas lá em segundo, terceiro plano, tá? Jesus está contando de outra coisa. O talento que Ele deixou aqui com a igreja, enquanto Ele voltou para o Pai, e daqui a pouco vai voltar, quer quando a gente morra, quer quando o mundo acabe, virá para julgar os vivos. Exato. O talento, deixa eu contar para você, o primeiro talento mais importante de todos, vamos dizer com o padre, o Evangelho. O Evangelho. Você acha que tem talento mais precioso que o Evangelho? Que é palavra de vida eterna para nós. Então o primeiro de todos é quem? O Evangelho. O segundo talento comigo, o batismo. O batismo. O terceiro talento, a Eucaristia. A Eucaristia. O quarto talento, os demais sacramentos. Os demais sacramentos. O quinto talento, o dom de curar, o dom da cura. Dom da cura. E agora comigo, e todos os outros dons. E todos os outros dons. Esses são os talentos que Deus deixou para nós. Jesus deixou para a gente fazer o quê? Para a gente cuidar e para a gente administrar. Veja bem, você que vem à missa com uma certa frequência, você não enxergou isso ainda? Que não é possível, não é? Caso você não tenha enxergado, eu vou te ajudar. Nós temos hoje na comunidade pessoas que têm a missão de pregar a palavra e anunciar o Evangelho. Por exemplo, o diácono. Por exemplo, se o bispo estivesse aqui e eu também, chega a hora de proclamar o Evangelho, quem que proclama? O diácono. Se o Papa Francisco estivesse aqui, chega a hora de proclamar o Evangelho, quem que proclama? É a missão dele. Depois nós temos uma outra missão bonita que vocês enxergam aqui, que é a turma que cuida da liturgia, para que vocês cheguem aqui e vocês e Deus vejam uma toalha bonita, os castiçais polidos e brilhando, as âmbulas reluzentes, os arranjos belíssimos, os vasos sagrados bem cuidados. É a turma da liturgia. É um dom, um talento, né? Os músicos estão cantando belíssimo hoje e tocando belíssimo. Ensaiam, eles são pais de família, mas reservam um tempo para ensaiar, para treinar, para dar o máximo, para que quando a gente chegar aqui, facilite a nossa conversa com Jesus e com Maria. Como a música facilita, é um talento, sem dúvida. Tem gente aqui na comunidade que cuida dos pobres. Eu não sei se você sabe, mas a nossa promoção humana que assiste os pobres tem mais de 60 anos nessa paróquia. 60 anos dando mantimento, comida para as famílias carentes. Tem aqueles que cuidam da farmácia solidária, né? Muita gente não pode comprar o remédio e acha remédios caríssimos aqui. E já fica o pedido para vocês da saúde: tragam remédios, amostras grátis para essa paróquia, para que nós possamos continuar assistindo tanta gente que precisa. Porque você imagina uma pessoa que o remédio custa R$500 e ela ganha um salário mínimo. Pelo amor de Deus. Quantas pessoas salvam o orçamento porque acham remédio nessa paróquia? É a turma que cuida dos pobres. Olha que bonito, né? Aí tem a turma aqui, ministro, sacristão, cada um no seu dom. São os talentos para serem administrados. A turma dos eventos, tem a turma que prepara a criançada para o batismo, tem a turma que prepara os jovens na pastoral dos noivos para se casarem.
todo mundo é importante. Só que agora tem duas implicações muito legais que talvez você não tenha pensado. Vou explicar. São duas só. A primeira, vocês repararam que o carinha que recebeu um talento, que equivalia a quantos anos mesmo de trabalho? 20. Me respondam com sinceridade. Esse carinha, vamos lá, vamos falar honestamente. Esse carinha roubou o patrão? Sim ou não? Não. Ele cuidou do que o patrão deu para ele? Sim ou não? Sim, até escondeu de onde mesmo? Para ninguém roubar. Ele devolveu certinho para o patrão? Sim ou não? Sim. Ele não fez tudo certo? Fez. Mas o patrão ficou contente com ele? Não. E aqui está a primeira lição. Por quê? Tem gente que faz tudo certinho. É para ir na missa? Eu vou. É para confessar? Vou. É para fazer procissão? Vou também. Quer que pague o dízimo? Pago. Faz tudo certinho. Só que é um demônio, uma serpente de saia. Faz da vida do outro um inferno. Nem parece que vai à igreja. Onde chega, ela instaura o inferno. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Tem gente, deixa eu falar, tem gente que onde vai, implanta o céu. Mas tem gente que onde vai, faz o inferno acontecer. E se você sente o inferno na sua vida, a culpa é tua. E se você já sente o céu, a responsabilidade também é tua. Porque depende das tuas escolhas. Para Jesus não basta fazer tudo certo, é preciso fazer muito mais. Entende? Por isso que o patrão não ficou contente com ele. E agora veja que coisa legal também que a turma não pensa. Pensa comigo. Será que o carinha que recebeu 2 e o que recebeu 5 e aplicou o dinheiro, será que ele acertou em todas as suas transações econômicas? Claro que não. Com certeza eles devem ter errado muitas vezes, porque nós somos humanos. Mas o patrão não se importou com o erro. O patrão não se importou com os deslizes e desacertos que eles tiveram. O patrão ficou preocupado com aqueles que não têm coragem de se arriscar, com aqueles que preferem a zona de conforto, com aqueles que se dizem guardiões da doutrina, tradicionalistas, mas na verdade têm medo de inovar. Jesus prefere até que você capote e até tropece, mas porque está tentando, do que você faz tudo certinho, mas por preguiça e indolência. E essa é uma mensagem muito importante para nós, principalmente para nós católicos e católicas. Porque aqui eu vou contar uma coisa para você, gente, muito séria. Eu falei que são duas. Olha, uma coisa muito, muito séria. Veja bem, há pessoas hoje em 2023 que têm medo de fazer as coisas diferentes, que fazem as coisas sempre da mesma maneira. Quando eu cheguei nessa paróquia, faz 15 anos que eu estou aqui, como eu falei, a frase que eu mais ouvia dos paroquianos era assim: mas aqui foi sempre assim. Eu falei, foi. Agora não é. Ai, mas o outro padre, ele fazia diferente. Pois é, o outro padre agora é outro padre. Às vezes chega gente nova falando, viu, a gente pode fazer tal coisa diferente? Não, porque aqui sempre é assim. Gente do céu, cuidado para não ter uma mentalidade tão fechada e acabar enterrando o talento de Deus. E aí tem uma coisa interessante também. Você reparou que o patrão falou assim: já que você não queria trabalhar, pelo menos depositasse o talento que eu te dei onde? Você sabe o que é depositar o talento no banco? Vou te explicar. Depositar o talento no banco é quando você está num trabalho, seja na sua empresa, tá? Seja na igreja, você está numa pastoral, está no movimento, mas você não está rendendo. Ou porque você não está numa fase boa, ou porque você está ali há décadas, já virou dono da pastoral ou do movimento, né? Ou quem sabe porque você está fazendo muitas coisas. Então você tem que ter humildade, sinceridade e botar o talento no banco. O que é botar o talento no banco?
disponibilizar seu cargo à igreja, à comunidade, para que a igreja dê seu cargo para outra pessoa que produza fruto em teu lugar. Não tem gente que é dono de igreja? Você vai numa paróquia X, paróquia Y, você vai lá 20 anos, é o mesmo hominho, a mesma mulherzinha lá. Você volta daqui 30 anos, é o mesmo que está lá. É uma coisa impressionante, não deixa o outro entrar. É preciso ter sinceridade e humildade para entender, quando eu não estiver rendendo mais, eu vou pôr o talento pelo menos no banco para render juro, para que o outro faça melhor do que eu. Quando eu não estou mais produzindo na minha coordenação, eu tenho que ter humildade de falar, olha, já deu para mim, agora eu vou fazer outra coisa, vou fazer um rodízio. E aí às vezes a turma fala assim, ai padre, eu quero que o senhor fale no microfone, que o senhor convide pessoas para ajudar na pastoral X ou Y. Tem dia que eu tenho vergonha de convidar o povo, porque eu convido, depois os mais velhos não deixam os mais novos entrarem. Não pôr o talento no banco significa você ser dono de uma coisa, você não sai, já não faz mais nada, mas não deixa também ninguém entrar. Vamos fazer diferente. Vamos sair da mesmice, porque os mesmos caminhos vão nos levar sempre para os mesmos lugares, e é por isso que trocar liderança, trocar coordenação é bom. Gente que é líder e não forma sucessores, foi um péssimo líder, porque abafou todo mundo e não deixou os outros crescerem. Um bom líder e um bom funcionário da empresa forma lideranças. Tem gente que continua o seu trabalho, porque ele não foi um centralizador que enterrou os talentos. É melhor colocar no banco. Entendeu bem o sentido da coisa? E agora a última. A última agora é para todo mundo, hein? Vamos lá. A última agora é para todo mundo. Vamos ver. Veja bem. É interessante também a gente notar aqui Deus pedindo para nós: saia dos mesmos caminhos, seja criativo, pare de ser da turma do aqui sempre foi assim, porque o Papa Francisco vai dizer em relação à nossa igreja: eu prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. E agora, para fazer um teste comigo e com vocês, eu quero contar uma pequena história. Existe uma história sobre uma família que sempre se reunia para os almoços de domingo na casa da matriarca, a bisa Dona Maria. Como já era do conhecimento de todos, nesse momento de almoço de família dominical, preparavam-se muitas delícias. Tinha o pavê da tia Sônia, o mousse de maracujá do tio Sérgio, o chamichurri do João, a maionese da Heloísa, né, Heloísa? Então lá tinha, cada um levava o seu, né? E a turma sabia, a farofa do tio Reinaldo. Mas tinha um peixe muito especial, que era da bisa, e que ela fazia com maestria, porque tinha um gosto muito peculiar. Mas a Dona Maria, a bisa, já estava doentinha na cadeira de rodas, começando com sinais de Alzheimer, já não tinha mais muita força. Então a bisneta resolveu naquele domingo especial fazer o prato da bisa, que passou de geração em geração. E ela estava empenhada nessa tarefa. Ela foi abrir o baú da família, encontrou o livro de receitas da família, mas por mais que procurasse o peixe misterioso, ela não conseguiu achar. Então foi até sua mãe, que lhe explicou como era o tempero e tudo mais, mas falou para ela: filha, o segredo de família, que nós não podemos contar para ninguém, é o seguinte: aconteça o que acontecer, quando você for assar o peixe, tira a cabeça e tira o rabo, caso contrário a receita nunca dará certo. Ela achou estranha aquela informação, ela não acreditou. Então ela foi procurar a avó, e a avó dela era a Dona Júlia, e falou: vovó Júlia, a bisa sempre fez o peixe, né? E eu já vi os temperos que vão, que peixe que é, mas a avó e a mãe falaram que tem que cortar a cabeça e o rabo, é verdade?
E a outra avó já tinha falado, essa também, ela falou assim, não, é verdade. Para não desandar a receita, você tem que tirar a cabeça e o rabo. Aí tinha um tio lá, sempre tem um tio intrometido, que fica tomando uma breja lá, tomando uma taipava no canto. Ele falou assim, é verdade, eu vi no Google, que quando você tira a cabeça e o rabo, acontece uma substância química, que aprimora o gosto da carne do peixe. É verdade isso daí, ela tem razão, os antigos estão certos. Mas ela não se contentou. Ela foi na casa da Bisa. Chegou lá na Bisa, a Bisa estava rezando o terço na Canção Nova, lá, com o guardanapinho na cabeça, fazendo de véu. Aí falou assim, ô Bisa, então, eu não ia contar, mas agora, né, vou ter que falar. Eu quero fazer uma surpresa para a família e fazer o peixe da Bisa. E ela ficou, ai que legal. Daí, tá certa a receita? Tá. Daí ela falou assim, mas Bisa, é verdade que para dar certo tem que tirar a cabeça e o rabo do peixe? Ela sorriu, falou, não. Então por que a senhora sempre tirou e todo mundo fala que tem que fazer? É porque a Bisa não tinha uma panela grande para temperar. Então tinha que cortar o rabo e a cabeça. Mas o meu desejo mesmo é fazer o peixe grande, fica muito mais bonito. Se você tem uma assadeira grande, faça, vai impressionar os convidados. Porque o rabo, a cabeça, não tem nada a ver. Naquele dia, ela aprendeu muito mais do que peixes com rabo e cauda. E nós também. Na sua comunidade, empresa ou família, existem pessoas que assam peixe sem cauda e sem cabeça porque sempre foi assim? Processos são executados sempre da mesma forma, sem um olhar inovador, porque nós sempre nessa família fizemos assim. Sempre nessa empresa nós trabalhamos assim. Segunda coisa, existem pessoas que centralizam em si mesmas todo o conhecimento e não partilham conhecimento com a comunidade, com a empresa ou com a família. Por que essa turma esconde esses segredos? Porque ela é tão carente que ela quer que quando ela se ausentar, a falta dela seja sentida. Tem gente que está numa pastoral ou numa empresa e quando vai embora não deixa nem o know-how para o outro que está chegando, para que todos digam como ele faz falta. É um ego inflado gigantesco. O bom líder, quando vai embora, deixa tudo ali. Olha, é assim, se tiver dúvida, me liga. Porque ele não é um carentão que precisa que os outros digam, sem você a coisa não anda. E aí tem uma última e importante lição, que é a seguinte: você que é pai e você que é mãe, você está ensinando seu filho e sua filha a fritar ovo, fazer arroz, temperar carne? Porque o dia que você for internado, quem vai fazer? Se um dia você for levado dessa terra e Deus vai te chamar, como vai chamar a mim também, você está preparando seus filhos para a vida? Ou você está preparando garotões e garotinhas que não sabem se virar sozinho? Você é daquele pai, daquela mãe que faz tudo, mas não por cuidado, porque quer que seu filho precise de você? Ou você tem a coragem de fazer aquilo que o Papa Francisco disse, que São José fez? O Papa disse assim: um pai só se torna pai quando se torna inútil. Parece estranho, né? Mas não é. Você é um pai e uma mãe de verdade quando seus filhos não precisam mais de você. Eles estão lá não por aquilo que você pode dar a eles, mas por aquilo que você significa para eles. Porque um pai e uma mãe só serão pai e mãe completos quando experimentarem a inutilidade. Eu não sirvo mais para nada para o meu filho, graças a Deus, porque eu não criei um moleque, eu criei um homem. Eu não criei uma garotinha, eu criei uma mulher. Porque o dia que você for levado, ele e ela deverão saber lidar. E este é um líder de verdade. Que tipo de líder nós temos sido? Que tipo de pais nós temos sido? O que estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Enterrando? Ou multiplicando? Colocando no banco? E sabendo que a gente passa, mas aquilo que a gente planta sempre fica. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco,
meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.